Olá, tudo bem? Vamos agora tirar uma dúvida, né, de um aluno que encaminhou aqui no meu canal, né, um exercício do livro Mecânica Vetorial para Engenheiros, né, a parte dinâmica, do capítulo 19, o capítulo de oscilações, né? Ele encaminhou o seguinte exercício para a dúvida. Vou compartilhar com vocês aqui, pessoal. Antes de mais nada, meninos, eu gostaria de pedir a vocês para que desse aquele like, né? Caso vocês gostem, dá aquele like aí, né? Dá o like e também nos siga para estar recebendo aí, né, notificações quando eu colocar novos vídeos aqui. O exercício 19.7 lá do livro de Mecânica Vetorial para Engenheiros do Beer, né, capítulo 19, fala o seguinte: um pêndulo simples é constituído de um peso ligado a uma corda oscila em um plano vertical com um período de 1,3 segundos. Considerando o movimento harmônico simples e sabendo que a velocidade máxima do pêndulo é de 0,4 metros por segundo, determine a amplitude do movimento em graus, a aceleração tangencial máxima do peso. Então, é um exercício de oscilações, né? Então, vamos lá. Acho que o importante é vocês inicialmente tirar os seus dados, né? Ele está falando de um período que é de 1,3 segundos, e ele também fala que a velocidade máxima, né? Então ele está te dando a velocidade máxima é de, opa, 0,4 metros por segundo. Beleza. Dessa relaçãozinha que está colocada para vocês aqui, eu consigo, por exemplo, calcular qual que é o comprimento da corda e também consigo calcular qual é a frequência de oscilação, porque ele me dá o período, né? Então, a partir disso fica fácil. Por quê? Porque nós sabemos que período é 2π raiz de L sobre G, né? Então, se você elevar os dois lados ao quadrado, você ficaria mais ou menos assim, ó. T ao quadrado é igual a 4π ao quadrado LG. O que eu fiz, pessoal, foi elevar os dois lados ao quadrado. Então, o que eu fiz foi fazer isso aqui, ó. Elevei esse cara ao quadrado, elevei esse cara ao quadrado, né? Então, aqui ficou T ao quadrado, tá aqui. E esse quadrado pegou 2, virou 4. Pegou o π, ficou π ao quadrado. E o quadrado aqui cortou com a raiz, ficou só L sobre G. Ok? Beleza. Ele me dá aí o período, diz que o período é 1,3, então fica 1,3 ao quadrado, 4π ao quadrado, L sobre G. O livro do Beer, ele trabalha com a gravidade de 9,81. Então, se você pegar esses valores e isolar o L, você vai ter, então, que o seu L, ele nada mais é do que 1,3 ao quadrado vezes 9,81 dividido por 4π ao quadrado. Isso vai dar um comprimento no fio de, vamos fazer a continha aqui na calculadora, 1,3 ao quadrado vezes 9,81 dividido por 4π ao quadrado, isso vai dar 0,42, né, aproximadamente 0,42 metros. Vou marcar aqui de verde, porque não é a solução final, né, do exercício. Então, você já calculou o comprimento do fio. Você também consegue calcular a frequência de cara. Por quê, professor? Porque frequência, meninos, a frequência, né, ou também conhecida no ensino médio como velocidade angular, ela nada mais é do que 2π sobre o período. Como você já tem o período, então fica 2π dividido por 1,3. Esse ponto 3 ficou feio demais. 1,3. Isso vai dar uma velocidade angular, ou também conhecida como frequência angular, 2π dividido por 1,3, 4,83, 4,83 radianos por segundo. Tá? Então, agora nós já temos o comprimento, nós já temos a velocidade angular, conhecida também como frequência angular, né? Que é o ômega, a frequência de oscilação aí do seu sistema, né? E nós temos o comprimento do fio. Perfeito. Então, praticamente, nós já temos o exercício pronto. Agora, vamos ver
as perguntas. Ele pede na letra A o movimento, na amplitude do movimento em graus. Pô, a amplitude ela vai acontecer no seu máximo, né? Quando o pêndulo atingir o ponto máximo, né? Então, ela vai acontecer quando a velocidade for máxima, que é o que ele está dando para nós ali. Quando a velocidade atinge o máximo, você tem a amplitude máxima do seu sistema. Então, para fazer isso, vamos equacionar aqui o movimento harmônico simples, né? Então, letra A equação que descreve o movimento harmônico simples em função do ângulo θ, ela é θ igual a θ0 cosseno de ômega-t mais φ, onde φ é a fase. Perfeito. E quem é a velocidade? Pô, a velocidade, nós chamamos aqui de θ ponto, ela é a derivada desse θ, mas você geralmente pode decorar também, é menos ômega, θ0, seno de ômega-t mais φ. E você tem a aceleração, né? Então, isso aqui vai te dar a posição angular. Posição angular. Aqui você tem a velocidade angular. Então, aqui você tem a velocidade angular. E a sua aceleração é o θ dois pontos, que é a derivada da velocidade angular, que também pode ser escrita como seno ômega ao quadrado, θ0, cosseno de ômega 0t mais φ. Isso aqui é chamada de aceleração angular. Perfeito. Então, eu já tenho as informações do meu problema, né? Aí, ele diz o seguinte, ele me dá a velocidade máxima, né? Para a gente entender isso, esse termo, velocidade máxima, pô, a velocidade máxima, ela vai acontecer, pessoal, quando você tem o θ ponto, que é menos ômega θ0 seno de ômega t mais φ, esse seno de ômega t mais φ vai atingir menos 1 a 1. Então, a velocidade é máxima quando, né, quando o argumento seno de ômega t mais φ, esse argumento ele é mais ou menos 1. Aí, tanto faz se é mais 1 ou menos 1, só vai estar de um lado ou do outro, cada sinal. Então, a velocidade máxima, o seu θ ponto máximo, né, ele vai acontecer, meus queridos, em ômega vezes θ0, né, porque você está fazendo esse cara aqui, ó, esse cara, ser menos 1, por exemplo. É menos 1 com esse menos vira mais. Então, você tem a velocidade máxima. Só que a gente está falando de velocidade máxima angular, né? Essa é a velocidade máxima angular. Beleza, como é que eu ligo o angular com a linear? Porque ele me deu a velocidade linear. É só lembrar lá do ensino médio, que é ômega vezes o raio. Então, a velocidade máxima linear, ela vai ser o seu θ ponto máximo vezes o raio, que no nosso caso aqui, o raio é o comprimento do pêndulo, né? Então, é o comprimento do pêndulo que faz o papel de raio. Então, o que você tem aqui é 0,4, né, vezes o θ máximo, né, o θ máximo, vezes o θ máximo, vezes o L, que é 0,42. E aí você encontra, então, a sua velocidade angular máxima, né? Então, você consegue aí achar quanto que vale a velocidade angular máxima do meu sistema, tá? Então, você tem o seu θ ponto máximo, ele vai ser 0,4 dividido por 0,42. Né? Vou fazer as continhas aqui para vocês. 0,4 sobre 0,42 vai dar 0,952. Então, θ ponto máximo vai ser 0,952 radianos por segundo. Essa é a velocidade angular máxima. Ora, nós já sabemos que a velocidade angular máxima é ômega 0 vezes t. Então, θ ponto máximo é ômega θ0. Né? Então, morreu o assunto, né? Se você tem 0,952, 4,83, que é o ômega 0. Vamos ver se é isso mesmo? Deixa eu voltar lá em cima para a gente ver. É exatamente isso. Né? Então, você pode aí achar, né, o seu θ0 como sendo 0,952
dividido por 4,83. Isso vai dar um θ0, né? Vamos fazer a conta, 0,952 dividido por 4,83, 0,197 radianos. Qual que é o inconveniente? É que ele quer a resposta em graus, ele não quer a resposta em radiano. Né? Ele fala no exercício, lá letra A, ó, amplitude do movimento em graus. Então, ele quer a resposta em graus e não em radiano. Beleza, isso não tem problema. Né? O que, que você lembra da relaçãozinha, né? Você tem então, rad e graus. Pi rad é 180 graus. 0,197 vai ser x. Multiplica cruzado, né? Então, você vai ter π vezes x é igual a 0,917 vezes 180. Passa o π para o lado de lá, então seu x vai ser 0,197 vezes 180 sobre π, e aí você tem, então, a posição em graus, né? Ou seja, 0,197 vezes 180 dividido por π, isso vai dar 11,29 graus. Essa, sim, é a resposta final, né? A amplitude máxima, né? Que é o que ele pede. Vamos voltar lá para a gente ver se é isso mesmo. Né? Letra A amplitude do movimento em graus, né? Essa amplitude é a amplitude máxima de 11,29. Então, você tem uma amplitude, aqui ela está escrita em termos de graus, né? Uma amplitude máxima de 11,29 graus. Perfeito. Então, você já respondeu a letra A. Vamos agora para a letra B. Ele quer a aceleração máxima. Só que a aceleração tangencial, cara. Então, quem que é a aceleração máxima? Pô, a aceleração máxima tangencial, ela vai ser a aceleração angular máxima vezes o raio, que no nosso caso aqui é L. Lá no ensino médio, é comum escrever assim, ó, olha, a aceleração tangencial é alfa vezes o raio, onde alfa é a aceleração angular. Aqui na faculdade, a gente chama esse alfa de derivada segunda do θ. Então, é θ dois pontos. Tá? Então, se você está vendo θ dois pontos aqui, ó, aí ele está falando exatamente dessa aceleração angular. Nós estudamos lá no começo da aula que a aceleração angular ela é menos ômega zero, ou menos ômega ao quadrado, θ0, cosseno de ômega t mais φ. Como ele quer o máximo, né? O máximo vai ser quando o cosseno de ômega t mais φ assumir o valor ou 1 ou menos 1. Como aqui tem um negativo, vou fazer esse cara assumir o valor menos 1. Isso não importa, só vai mudar sinal. Quando ele assume o valor menos 1, então você tem o θ dois ponto máximo, ele vai ser ômega zero não, ômega ao quadrado, θ0. Então, a aceleração angular máxima vai ser ômega ao quadrado, θ0. Beleza? Então, você tem que a sua aceleração tangencial máxima vai ser quem? Ômega ao quadrado, θ0 vezes L. Agora ficou mamão com açúcar. Por quê? A aceleração máxima, então, vai ser 4,83 ao quadrado, vezes o θ0 não pode ser em graus, aí tem que ser em radianos, 0,19, vezes o comprimento, que é 0,42. E aí você vai obter uma aceleração máxima, vamos fazer a continha aqui para nós, 4,83 ao quadrado, vezes 0,197, vezes 0,42, isso vai dar 1,930 metros por segundo ao quadrado. Está aí a aceleração tangencial máxima que o seu sistema pode assumir. Então, está aí 1,930 metros por segundo ao quadrado. Tá aí, então, pessoal, mais um exercício para vocês aí, né? E eu gostaria de pedir para vocês, se gostou, dá um like aí para nós. Não esqueça de seguir eu lá no Instagram, né? O Valverde Clodoaldo, lá no Instagram. E
Mais importante, clica aí para se inscrever no canal, porque toda vez que tiver um vídeo novo, você recebe a notificação lá do YouTube. Um abraço, pessoal, e até o nosso próximo exercício. Tchau, tchau.